Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Desta vez nos estúdios em Gaia, da Rádio Renascença, claro. E temos aqui um homem da casa, Zé Nuno Azevedo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar cá mais uma vez. Exatamente. Vir cá todos os dias, mas pronto, mais um dia. É um dia diferente. É um dia diferente. Eu fiquei gratamente surpreendido por ver a sua carreira, porque havia muitos detalhes que eu desconhecia por completo. E ia começar por um detalhe que eu acho sensacional, o ter sido internacional português. Sub-21. Uma única vez. Exatamente. Lembra-se desse momento? Lembro-me desse dia, claramente. Foi um jogo na Amadora, no estádio José Gomes, frente à Bélgica. Curiosamente, digamos que no patamar mais baixo da minha carreira em termos profissional. Percebo. Ou seja, eu estava na terceira divisão nessa temporada. No Famalicão? No Famalicão. Espetacular. Uma célebre história que eu fui contratado e eu fui nesse ano para o Famalicão para jogar na primeira divisão, mas um caso disciplinar que levou o Famalicão a ser despromovido para a terceira divisão. Nessa mesma temporada, depois de termos feito 2 jogos na Primeira Liga, acabámos por jogar a terceira divisão nessa temporada e, curiosamente, é a única internacionalização que eu tenho sub-21 foi a jogar na terceira divisão do futebol português. Depois, por mérito de quem conseguiu ser campeão do mundo em Riad, aquilo houve grandes transformações naquela altura. E após esse jogo com a Bélgica foi chamada praticamente a geração de Riad toda e fomos num primeiro momento todos excluídos dessa seleção para jogar ou passar a jogar os campeões do mundo, até que depois, e com muita lógica, foi, digamos, mesclado com os jogadores que teriam capacidade e digamos, idade para jogar nesse mesmo escalão. Portanto, houve ali um momento feliz porque fui internacional e, recordando esse dia, dizer que empatámos 1-1 com a Bélgica nesse jogo. A bola saiu por Portugal e aos 30 segundos estávamos a perder 1-0. Foi. Curiosamente, um pormenor que jamais esquecerei, como é óbvio, mas é um jogo marcante porque é o único, infelizmente ou felizmente, mas pelo menos ele está lá. Claro. Pelo menos ele está lá. E obviamente que recordo claramente esse dia. E o Zé Nuno tem a camisola desse jogo? Tenho o equipamento completo desse jogo. Espetacular. Tenho, sim, senhor. Número quê? Número 2. Número 2. Portanto, e não teve nada a ver com o gol sofrido? Não, por acaso não tive, podia ter, mas por acaso foi do lado contrário, foi no lado esquerdo que nós perdemos a bola de saída e depois sofremos o gol. Mas podia ter sido, não era nada que não pudesse ter acontecido, mas a realidade é que não o foi. Mas foi marcante porque depois fizemos um bom jogo, acabámos por empatar a partida, podíamos ter ganho, mas é um jogo marcante, como é óbvio. Quem é que era o selecionador? Na altura, José Alberto Costa, com o Juca, que era o selecionador principal, claro, digamos assim, depois José Alberto Costa e Juca, José Alberto Costa e João Bernabé, não era, como é que se chamava o... Não sei que José Alberto Costa e Juca eram os treinadores na altura. Ok. E nessa equipa eu sei que, por exemplo, havia o Zé Nuno do Famalicão, havia o Leal do Académico Viseu. Sim. Portanto, era uma equipa que até explorava muito essa Leal, Dimas, penso que o Rui Filipe também estava. O Rui Filipe também estava nessa equipa. Domingos Paciência, não? Eu não sei se o Domingos esteve nesse jogo, eu já não posso precisar. Eu acho que para além de mim do Famalicão estava também o Chico Nelo, mas não tenho a certeza absoluta, mas acho que sim, nesse jogo também estava o Chico. Jogo já não recordo completamente quem foi a equipa completa, mas tenho ideia de que o Dimas estava, porque na altura o Cabral, que jogava comigo no Famalicão, estávamos nesse lote, mas o Cabral teve a infelicidade de fraturar um osso do pé num jogo fora, num peladão, e pronto, teve esse azar e ficou fora. Mas lembro-me que o lateral esquerdo foi o Dimas, eu estava na direita, o Leal a jogar a central. Okay. Mas sim,
É uma boa equipa de jogadores que depois acabaram por fazer todos eles boas carreiras ao nível, ou quase todos eles, ao nível da Primeira Liga. Claro. Falou do Famalicão, que é outro pormenor que eu desconhecia. Sabia que tinha descido divisão, não sabia que tinha feito 2 jogos. O Zé Nuno participou nesses 2 jogos. Eu participei num deles. Eu no primeiro estava castigado da temporada anterior, ou seja, trazia um castigo do ano anterior. Sim. Nós ganhámos em casa ao Viseu, ao Académico Viseu 2-0, e depois fomos perder ao Nacional da Madeira no Estádio dos Barreiros, na altura de Paulo Autuori, Dino Furacão, Edmilson, uma grande equipa que o Nacional tinha com Paulo Autuori. Nós fomos lá perder e depois estávamos a preparar a semana para jogar em Famalicão com o Marítimo, e na sexta-feira surge a decisão do Conselho de Justiça. E o Zé Nuno jogou na Madeira com o Nacional, é isso? Eu joguei. Portanto, estreou-se e não se estreou, porque o jogo foi no estreiei sem contar na Primeira Liga. Tive que, digamos, um estágio. Tive um treino de captação, um jogo de captação para a Primeira Liga. Foi o meu primeiro jogo, que não contabilizado, não está contabilizado naquilo que é o meu currículo, porque foi um jogo que foi anulado, obviamente. E outra coisa que eu fiquei muito espantado, tem a ver com as camadas jovens, Porto. Sim. Aquela geração com o Vítor Bahia, Domingos, o tal eu Cabral começo, também. Eu começo por jogar 3 anos num clube daqui da Distrital do Porto, o Sporting Clube da Cruz, onde faço 3 anos até aos juvenis, e depois só vou para o Porto nos 2 anos de júnior. E porquê que vai para o Porto? O que é que acontece? Aconteceu que alguém na altura, o Sr. Costa Soares, me viu. Tinha que ser. Me viu, tive quase para ir no ano anterior em juvenil, mas depois por isto ou por aquilo não aconteceu. Acabei por ir no ano a seguir e pronto, e fui. Foi uma carreira que surge muito rápida ali naquele momento. Quando eu chego ao Porto, o Porto tinha... Nós formávamos 2 equipas, ou seja, tinha uma equipa do Nacional e tinha a equipa que jogava na equipa B, como se costumava dizer, que jogava no Campeonato Distrital. E, ou seja, eu chego ao Júnior do Porto e somos, sei lá, quase 40 jogadores que estamos ali para trabalhar. E imediatamente, uma semana depois, eu estou convocado para um torneio em Espanha, onde vamos 18 jogadores nesses 40. Ok. Não esperava, sou muito sincero, não esperava, mas quando surgiu o meu nome na convocatória foi o primeiro passo de uma carreira que depois veio a concretizar. Mas é um momento que eu recordo pela alegria, não pelo momento específico, mas pela alegria que me lembro de ter sentido, porque não esperava, não contava que ao fim de 5, 6 dias de treino no Futebol Clube do Porto fosse nos 18 que foram em Espanha fazer um torneio. E estamos a falar dessa equipa que acabou de mencionar, onde o Vítor não estava nesse ano, que o Vítor era juvenil ainda nesse ano. O Vítor, em termos futebolísticos, era um ano mais novo do que eu, ou seja, o Vítor fazia anos depois de 1 de agosto, que na altura era a divisão, era o fator de divisão. E agora é o ano civil, não é? E agora é o ano civil, mas na altura era a época desportiva, ou seja, começava a 1 de agosto. Hoje até a época desportiva começa a 1 de julho. Sim. Até nisso, eu faço a 19 de julho, poderia ter sido diferente, mas pronto. Aí começa também, mas essa equipa tinha, para além dos júniores de segundo ano, onde estava o Chico Nelo, onde estava o Rui Filipe, o falecido Rui Filipe, onde estava o Festas, um central que foi depois titular ainda no Futebol Clube do Porto. O Fernando Couto também não? O Fernando Couto é mais novo, também é o Fernando Couto chega no ano a seguir. O Fernando Couto foi meu colega, tal como o Vítor, como outros, no segundo ano de Futebol Clube do Porto. E nessa temporada era depois toda a geração que subiu campeã de juvenis, ou seja, a equipa que sobe a júniores, e portanto por isso a minha surpresa naquele enquadramento, estar naquele torneio. E a partir daí estive sempre dentro de, umas vezes como titular, outras vezes como suplente, mas sempre integrado naquele lote que fez o Campeonato Nacional de Júnior. No primeiro ano intermitente, umas vezes titular, outras nem por isso, até que no segundo ano, depois do Futebol Clube do Porto, aí sim, assumindo como titular praticamente em todos os jogos. Como lateral direito já? Inicialmente como extremo, médio extremo, porque foi nessa função que eu cheguei ao Futebol Clube do Porto. No meu primeiro ano, eu nunca joguei lateral no meu primeiro ano de júnior do Futebol Clube do Porto, com o Mister Rodolfo Reis. E depois no segundo ano acontece aquilo que muitas vezes acontecia e que acontece hoje em dia, que é do género: a equipa não está a ganhar, retira o lateral, baixa ao extremo para fazer o corredor todo,
três jogos nessa situação e acabei por me fixar lá e fazer a carreira toda como lateral direito. Pois. Exatamente. E quem é que tinha à sua frente como extremo? Nesse ano, quando eu estava a jogar como extremo, quando recuei, digamos que não havia um extremo. Muitas vezes o Domingos fazia aquele posicionamento, porque depois nós jogávamos com dois avançados normalmente, que era o Lai e o Tozé, claro, um jogador que ainda chegou ao Sporting. E Salgueiros também. E Salgueiros, Boa Vista, Sporting. E Lai é o Tircense, não é? Exatamente, então o Lai também do Tircense, que veio do Sporting nesse ano para o Porto. Okay. Ele e o secretário vieram nesse ano. O secretário no primeiro ano teve algumas dificuldades em ser um titular habitual, porque normalmente não jogava ali ninguém naquele corredor. E nessa situação nós acabámos por ter ali e acabei por me fixar como lateral. E já agora, que futebol é esse? É pelados, não? Muitos pelados. O Futebol do Porto em casa jogava sempre em relvado, mas treinávamos em pelados. Treinavam em pelado. Nós treinávamos em pelado. O Porto nesse ano, que estamos a falar de 85, 86 e depois 86, 87, o Porto tinha o Estádio das Antas e tinha o campo de treinos ao lado, por trás da arquibancada. Sim. Eram os únicos relevados que o Porto tinha nessa altura. Depois, quando eu subo a sénior, passado 2, 3 anos, surgem uns outros relevados perto também do estádio, mas nada daquilo que hoje, mesmo não sendo as melhores condições que o Porto, comparado com os outros, poderá não ter neste momento, mas a realidade é que naquela altura era muito, muito débil aquilo que era a nossa... Mas não éramos só nós. Claro. Nós olhámos para aquilo que o Sporting tinha e as histórias que se contam dos figos desta vida, que são posteriores a mim, e o Sporting treinava naqueles pelados lá ao lado de Alvalade também, não é? Sim. Portanto, era uma realidade nua e crua. Sim. Nós jogávamos em relva, porque jogávamos sempre no campo de treinos, no jogo em casa, mas fora era... Nunca jogou nas Antas? Jogámos no Estádio das Antas as fases finais. Joguei no Estádio das Antas a primeira fase final, que depois, ou melhor, a segunda, que a primeira nós fizemos no Estádio da Maia, porque estava no rebaixamento do Estádio das Antas. Ou seja, nós só jogámos no Estádio das Antas na época a seguir, em 86 e 87, que é coincidente com o ano que o Futebol Clube Porto é campeão europeu depois em Viena. E foram campeões nacionais nesse ano? Fomos bicampeões. Ganhamos os 2 anos. Era sistema de 4 equipas? Era normalmente aquilo, a fase final era jogada pelos 2 clubes que ganhavam o Norte e o Sul com as 2 equipas das ilhas. Ou seja, aquilo era uma final a 6 jogos. Era uma final entre neste caso foi o Porto e o Sporting nos 2 anos, com as 2 equipas das ilhas que faziam presença, digamos assim. A diferença era muito grande. No segundo ano foi uma vitória inequívoca. Ganhámos nas Antas em Alvalade. E portanto foi uma vitória do campeonato com 6 vitórias na fase final. Portanto fomos campeões porque tínhamos efetivamente uma grande equipa. Falar de Vítor era suplente. Estamos a falar de Vítor Bahia, era suplente do Best, sim. Estamos a falar de Fernando Couto, estamos a falar de Cabral, estamos a falar de Zenando, que hoje é treinador do feminino do Valadares. Estamos a falar de um João Paulo, que é um jogador fabuloso, que teve a infelicidade no primeiro ano de sénior de ter uma lesão que complicou e digamos que arrumou a carreira dele, mas era um jogador fabuloso. Juntar a isso Domingos Paciência, Lai, Tozé, éramos uma equipa muito forte mesmo. Central Zé Luís, que depois fez carreira também no Beira-Mar, Oliveira, que não foi tão utilizado, mas era uma equipa de muita qualidade e que nesse ano perdemos um jogo do campeonato, que foi na Póvoa, no primeiro fim de semana de janeiro. De resto não perdemos nenhum jogo. Fomos uma equipa completamente avassaladora nesse segundo ano. Éramos efetivamente uma boa equipa. E alguma vez o Zé Nuno chegou a treinar com os séniores do Porto? Com os séniores mesmo, ir lá treinar, não. Foi muitos jogos de reservas, na altura no campeonato de reservas que existia. Aquela quarta-feira à noite, não é? Sim, quarta-feira à tarde, normalmente no campo de treinos das Antas, que tinha mais gente que nos jogos júniores. Era? Não, era realmente impressionante. Porque as reservas podiam meter um Madger da vida, um Jaime Magalhães. Esses não iam, mas iam. Eu cheguei a ter um jogo que recordo, não me recordo do adversário, mas recordo-me que tive um jogo no campo de treinos das Andas, onde eu fui o único júnior a jogar no 11 titular. Ou seja, jogar com 10 séniores que nessa temporada se tornaram campeões europeus. Só a presença no balneário, só o ir ao balneário, naqueles jogos de reservas, era para nós qualquer coisa de muito bom. Hoje nós vemos e por um lado ainda bem, mas por outro ainda mal, que é
nós chegávamos ao balneário dos séniores e era um orgulho lá estar. E hoje os júniores vão aos séniores e aquilo às vezes parece que já não é a mesma coisa. Nós tínhamos esse. Estamos a falar de uma equipa com Fernando Gomes, com Jaime Magalhães, com Semedo, com Lima Pereira, Eduardo Luiz. Estamos a falar de jogadores de enorme importância na história do Porto e nós tínhamos que chegar ali e perceber onde estávamos. Okay. E hoje isso parece que não é tão notado. Por um lado bom, porque liberta mais e torna as coisas mais fáceis para os jovens, mas por outro lado mau, porque o respeitinho é muito bonito, claro, e eu gosto. Verdade, sim. O Zé falou do Rodolfo Reis, que sei que foi seu treinador no Famalicão e depois no Gil Vicente. Sim, foi treinador no Júnior do Porto o meu primeiro ano, foi meu treinador depois no Famalicão nessa geração. Ele tinha estado já no ano anterior no Famalicão, que subiu de divisão. Okay. E continuou depois no segundo ano, e portanto ele é o meu treinador depois. É ele que me leva para Famalicão e é com ele que vou depois 2 anos para o Gil Vicente. Considero um dos 2 treinadores mais importantes da minha carreira, porque foi determinante num momento importante. Sim. Primeiro, quando chego ao Futebol Clube Porto, e ele acreditar em mim logo desde a primeira hora, não sendo um titular indiscutível, não o era, mas foi sempre um jogador no grupo. E depois um dado muito importante, que é o meu primeiro ano na Primeira Liga de Futebol no Gil Vicente em 91-92, coincido com a minha ida para a tropa. Okay. Ou seja, se não é um treinador que me conhece, que sabe as minhas capacidades, que acredita naquilo que eu faço, podia ter sido o fim do princípio da minha carreira, digamos assim. Sim, eu jogo o primeiro jogo com o Marítimo em Barcelos e no dia a seguir entro na tropa. Aonde? Aqui na zona? Aqui no Porto. Okay. Só que o problema é que fiquei arredado dos treinos praticamente 6 semanas sem ir ao treino, porque aquelas primeiras semanas eu não saía do quartel. Portanto e ali, lá está, era um momento importante para mim e ele foi muito importante para mim porque acreditou sempre e nunca me deixou ficar para trás. Quando a oportunidade surgiu, eu regressei naturalmente às opções e acabei por fazer uma época normal dentro daquilo que foi a normalidade do início. Pois, claro. E é no Gil Vicente que apanha, por exemplo, em 2 anos, Rui Filipe e Capuz, que são 2 figuras... Sim, o Rui tinha sido meu colega nos Júniors. Para quem conheceu a carreira do Rui como sénior, o Rui nos Júniors era a ponta de lança, era o número 9 do Futebol Clube do Porto. Sério? Não sabia. E depois surge já no Gil Vicente nesse ano como médio defensivo do Gil, na Primeira Liga. É um jogador... Mas era novíssimo, tinha 20 anos. 21? Sim, ele era mais velho que eu 1 ano, digamos assim. Em termos de futebol, ele subiu, ele faz parte da minha. Ele era segundo ano de Júnior quando eu cheguei ao Futebol Clube Porto. Okay. Portanto, ele é 1 ano, em termos futebolísticos, era 1 ano mais velho do que eu. Okay. Até poderia ser quase 2, porque lá está por essa questão das datas. Mas era um jogador muito forte, muito com uma capacidade de trabalho fantástica, e daí ele ter eventualmente baixado no terreno de júnior para sénior, mas era um jogador que partiu cedo demais e que era claramente um jogador de equipa, era claramente um homem de equipa, e foi no Gil e depois acabou por ser no Futebol Clube do Porto por muito pouco tempo, infelizmente, mas era claramente um bom jogador de equipa. E depois o Capucho jogou na equipa principal do Gil com o António Oliveira, já no último em 90 não, ao bocado foi em 90-91 com o Rodolfo Reis e 91-92 com o António Oliveira. O Capucho acaba por aparecer nesse ano, que se torna depois campeão do mundo em Lisboa. É nessa temporada. Ele está no Gil Vicente quando vai à seleção, e tal e qual o Fernando Couto foi à seleção arriada a jogar na 3ª divisão no Famalicão. Verdade. O Fernando Couto é campeão do mundo a jogar no Famalicão na 3ª divisão. Sim. O Capucho foi no Gil Vicente antes de ir para o Sporting, que é no ano a seguir que ele vai para o Sporting. Era um jogador irreverente, como depois foi conhecido, com outra capacidade, com outro encaixe, mas como jovem, como miúdo que era, com ainda júnior a jogar nos séniores, a sua irreverência, a sua capacidade, a sua qualidade estavam presentes diariamente. Não era só nos jogos, era diariamente. E essa irreverência fez com que ele chegasse onde chegou. Para além do seu talento, da sua qualidade, era ele gostar muito dele da forma como ele estava.
e isso tornou diferente e diferenciado nessa altura e chegou naturalmente lá onde tinha que chegar. Sim. Depois de 2 épocas, aí sim fixa-se no Braga até ao fim Sim, da carreira. jamais eu quando vou para Braga em 92 Pensava. pensaria que hoje residiria em Braga. Ok. Portanto, não é só o ir para Braga jogar. Eu jamais pensei que em 92, quando vou para Braga, que vou lá ficar sempre e que ainda hoje vivo lá. Não pensava nisso, não era com esse objetivo que fui para Braga. Não, lá está, não sou de Braga, não nasci em Braga, mas obviamente que hoje olho para Braga de uma maneira que não olhava em 92, como é óbvio. São quantas épocas seguidas? 11 como jogador, depois 2 como treinador dos júniores seguidos, portanto foram 13 anos consecutivos a servir o Braga e portanto isso não torna as coisas indiferentes, ou seja, não sou o mesmo que cheguei em 92 a Braga em relação ao Braga. Isso é obviamente, o Sporting Clube de Braga para mim, digamos que as pessoas que conhecem o Zé Nuno do Braga, não conhecem o Zé Nuno de mais lado nenhum, em termos futebolísticos falando. Sim. Não conhecem o Zé Nuno de outra forma. Portanto, a minha ligação ao Braga será para sempre, será eterna, porque foram 11 anos, foram mais de 300 jogos com a camisola do Braga. Obviamente que isso tem o seu peso, não é? E juntas a isso o facto de eu ficar em Braga. Eu vivo em Braga desde 92, desde que fui para lá, que vivo lá. Obviamente que o facto de eu ser daqui do Porto facilitou o ter ficado em Braga, porque estou a maior do Porto, claro, com relativa facilidade. Estou na minha cidade, digamos assim, mas é em Braga que eu vivo, é em Braga que eu tenho a minha vida hoje em dia. E qual foi o seu primeiro treinador em Braga? O meu primeiro treinador foi Vítor Manuel. E o último? O último foi o Josualdo Ferreira, que veio substituir o Fernando Castro Santos como CSEP. Bom. E o que é que... Em 11 épocas, o que é que viveu tudo? Vivi tudo. Viveu Europa, quase descida de divisão. Eu vivi tudo em Braga, que hoje quem gosta do Braga e quem vive o Braga não tem noção. Pois. Não faz a mínima ideia do que foi o Braga de 92 a 2003. Coincide com a chegada de António Salvador, também a minha saída, ou seja, Salvador chega em março mais ou menos, estava a fazer agora, fevereiro, março de 2003 que ele chega ao Braga e eu termino em maio a minha carreira. Até aí, o Braga dessa altura, comparado com o Braga de hoje, eu acho que são poucos os pontos de comparação. Eu acho que nós temos ali uma fase que poderemos considerar uma viragem naquilo que é a mentalidade de Braga sobre o Braga, e isso é evidente a meio 98, 99, quando nós começamos a estar ali mais perto, mais conhecido com a ida à Europa em 90 e 97. Isso tudo há ali uma transformação, uma pequena transformação no Braga, que depois é interrompida por novos problemas diretivos no início da década de 2000, com novos problemas, novas situações difíceis, que voltaram a parecer que o Braga ia voltar outra vez ao mesmo processo, mas felizmente para o clube e para a cidade, que tudo mudou a partir de 2013, e hoje o que é o Braga não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver. Como disse, desde lutar para não descer, chegadas à Europa, chegada à final da Taça de Portugal, quarto lugar que terá sido, sei lá, se não foi o último, não andará muito longe, que não deu acesso à Europa. Em 2000, que nós ficámos em quarto lugar e não tivemos acesso à Europa porque Portugal estava, como hoje, mal classificado em termos europeus. E portanto vivemos de tudo. E terminei, eu quase que diria que terminei com, talvez, com todo o respeito por todos os meus colegas, talvez o pior plantel da minha carreira no Braga. Foi isso. Em termos de qualidade individual, talvez nós tenhamos tido ali, se não o pior, um dos piores plantéis, a lutar muito com, se calhar, a segunda época que eu estive em Braga, onde as dificuldades eram muito grandes e foi difícil construir o plantel, tal e qual foi difícil construí-lo na última época. Valeu que nem num nem no outro descemos de divisão,
nesse segundo ano terminámos mesmo com a corda na Foi garganta no mesmo? último jogo. A sério? Lembra-se bem disso? Lembro-me bem disso. O que é Perdemos na Madeira e não descemos porque o Sporting ganhou ao Passos Ferreira em Alvalade na lá, última jornada. 3-1, ok. Foi? O Passos portanto, tinha que empatar, é? o Passos tinha que fazer ou pontuar ou ganhar, não posso precisar. Sim. E nós não perdermos no jogo na Madeira. Portanto, era algo assim. E, portanto, livrámos-nos não por total mérito nosso na última jornada, mas por incapacidade também do adversário, Claro. de poder vencer o seu jogo. E, portanto, são momentos duros, difíceis, que obrigaram o Braga a refletir, e o Braga de 94 muda, e é quando chega Manuel Cajuda ao Sporting de Braga. Ok. E aí o Braga tem ali um processo de crescimento sustentado, diria, ainda com muitos sobressaltos financeiros, ainda com muitas dificuldades, mas um Braga a crescer, um Braga a ir à procura de ser maior. Essa ambição acabou no quarto lugar em 97, Que dá acesso à que Europa dá aí. acesso à Europa. É a tal época em que jogam e eliminam o Vitesse em casa, não? Isso é depois em 97, 98, Pois. ou seja, na UEFA eliminámos o Vitesse, eliminámos o Dinamo Tbilisi e depois caímos com o Schalke 04 Pois. de uma forma, eu diria natural, mas lutando, batendo, e uma equipa que tinha muita ambição de poder vencer. Essa equipa de 96, 97, que depois culmina com a época a seguir, fazermos uma tremenda época na Europa, porque eu acho que fazer 3 jogos com alguma felicidade, é certo, no jogo com o Vitesse foi peripécias que nos levaram a superar. É? Não. Porque Então, nós na Holanda, na primeira mão, estamos a perder 2-0, a faltar 1 minuto, 2 minutos de jogo para terminar, e faltou a luz no estádio. Não sabia. E o jogo esteve interrompido uma série de tempo à espera que a luz voltasse. Faltavam 2 minutos para terminar a partida. E quando voltou a luz, nós ganhamos um penalti e perdemos 2-1. A importância desse gol foi determinante para nós depois em Braga fazermos um extraordinário jogo e vencer o Vitesse por 2-0 e passar a eliminatória. Portanto, é um momento. Nós passámos essa eliminatória com 3 penaltis, curiosamente. Sim. Com 3 penaltis. Na Holanda, por uma mão de um jogador do Vitesse que o Caroglan transformou em golo, e depois em casa com 2 golos de penalti marcados pelo Artur Jorge, os 2. No primeiro, a falta é sobre o Caroglan, que é atropelado pelo Westerveld, que depois foi para o Liverpool. Lembro-me disso. Sim. E ele é obrigado a sair do campo, e quem vai bater o penalti é o Artur. E depois, no segundo penalti, o Caroglan, já bateste, continua a bater. Engraçado. E o Artur fez os dois golos de penalti desse jogo. Passámos um jogo importante para nós. Depois um jogo mais fácil, uma eliminatória mais fácil com o Tbilisi. Ganhámos cá e ganhámos lá, cá por 4-0 e lá por 1-0, se a memória não me atraiçoa, mas uma eliminatória mais facilitada perante um adversário menos forte do que os outros que apanhámos, e com o Schalke estávamos a defrontar o detentor do troféu na altura. Portanto, dificuldade de jogar na Alemanha. Em casa empatámos 0-0. Na Alemanha o ambiente ainda no velho estádio do Schalke, não no atual Gelsenkirchen, onde o Porto foi campeão europeu. Mas temporadas interessantes essas da Europa, porque dão outra. Percebo aquilo que eles vivem hoje, porque essas épocas são diferentes. O futebol hoje é diferente, mas viver aquilo de jogar domingo, quarta, essa exigência que eles hoje têm, foi bom vivê-la, apesar de ser apenas 2 anos consecutivos, porque depois participámos no ano a seguir na Taça das Taças, na última Taça das Taças da história do futebol europeu. Por ter perdido a final com o Porto, exatamente, ganharam o direito o Porto foi campeão nacional, e nós, como vencidos da final da Taça, tivemos acesso à Taça das Taças, e foi a última que se realizou. Foi o Braga o representante de Portugal nessa eliminatória. Nós ganhámos uma equipa da Letónia, Metalúrgia, acho que era, e depois perdemos com o Lokomotiv de Moscou. Fomos eliminados, perdemos lá 3-1, se a memória não me atraiçoa, e cá ganhámos 1-0, e podíamos ter feito o 2-0 que nos daria o apuramento, mas fizemos um grande jogo, mas não chegou. E jogava alguém conhecido no Lokomotiv, não?
um Ovchinikov na vida ou isso? Já não me lembro, já não tenho a recordação já de... Sei que era uma equipa forte, era uma equipa muito, muito física, e depois lá muito frio no jogo em Moscovo, um jogo difícil. Lá está, voltámos a ter aqueles momentos. Nós sofremos eu não sei se nós sofremos 3-0 e fizemos 3-1. Eu acho que estava 2-0, nós fizemos 2-1 e depois eles marcam um terceiro golo. Mas depois cá ganhámos 1-0 e podíamos claramente ter ultrapassado essa eliminatória. E essa fase representa o melhor Braga que conheceu como jogador? Porque há bocado falou do pior. Esse Braga era muito forte. Esse Braga foi muito forte. Na altura apelidado como a lojinha dos 300, porque era uma equipa com muitos jogadores contratados de escalões de segunda divisão e jogadores que aparentemente um plantel barato, não sei, não tenho noção se era exatamente isso ou não, mas era aquilo que passava. Mas depois aquilo que eu considero a melhor equipa e com os melhores jogadores aqui e com maior capacidade, a equipa de 2000, a equipa que tinha o Miklos Ferrer, que tinha o Edmilson, que tinha vindo de Vitória, Riva, Luís Filipe, Barroso, Tiago, Castanheira, jogadores, e formámos uma equipa muito forte em qualidade. Eu acho que essa equipa tinha mais qualidade que a equipa de 97. Okay. Fizemos uma temporada muito boa, ficámos lá está no quarto lugar, mas andamos a disputar com muito até ao fim, que é o ano que o Boa Vista é campeão nacional. Okay. Nós andamos até ao fim nessa luta e acabamos por perder ali os lugares europeus num ano que o Benfica ficou em sexto, acho eu. Sim. E nós ficámos em quarto. E o Leiria em quinto, não? Será? Talvez. Okay. E nós em quarto lugar, mas até ao fim nós tivemos ali uma ponta final onde perdemos ali alguns jogos que nos podiam dar. Tivemos ali uma luta com o Sporting para o terceiro lugar, vai, não vai, e acabamos por não ter capacidade na parte final de lá chegar. Mas era, em termos de qualidade, mais do que a outra trabalhava muito. A equipa de 97 era uma equipa terrível de bater, porque nós íamos até ao fim e fomos uma equipa muito, muito capaz no querer, na determinação, mas em termos da qualidade, do perfume, digamos assim, que davam jogadores como Edmilson, como o Riva, como o Tiago, como o Castanheira, como o Luís Filipe, que jogava a extremo, sim. Não era lateral como depois no Sporting e no Benfica, era um extremo que veio da Académica e do Atlético de Madrid na altura. E tínhamos uma equipa com muita qualidade. Essa equipa tinha qualidade, dava gosto treinar, dava gosto jogar, porque tínhamos efetivamente essa qualidade. Eu considero, na minha opinião, é só a minha opinião, claro, a equipa nos 11 anos que estive no Braga com mais talento, digamos assim, e depois tivemos nessa fase um finalizador de excelência que é talvez a melhor época da curtíssima carreira de Miklos Ferrer, que fez uma época fantástica em Braga. Foi a época em que ele chegou? Não, ele tinha estado no Porto, na equipa B, e depois ele chega a Braga emprestado, ali não tinha tido uma grande afirmação em Portugal, e quando chega a Braga acaba por encontrar ali um contexto favorável onde ele faz golos, onde ele se evidencia e depois acaba por ir para o Benfica a seguir, mas é em Braga que ele faz. Não sei se não está cá para nos poder elucidar, mas talvez a melhor época e a época mais feliz da curtíssima carreira. E era jogador de quê? De um toque na bola, golo, ou era jogador de equipa? Era um jogador de equipa, mas era um finalizador. Era um jogador que estava lá e depois aquilo começou, na juventude dele, começou também a torná-lo mais o chamado ponta de lança, o egoísta, não é? Mas era um jogador e era um miúdo bom. Era um miúdo bom que se integrou bem, foi bem acolhido e ele também soube estar e soube aproveitar o momento que viveu em Braga. Fez muitos golos, uma fase inicial da temporada fantástica. Nós éramos lá em cima, andávamos sempre nos primeiros lugares e ele extremamente motivado porque as coisas estavam a correr bem. Depois de um início difícil no Porto B, com muitas dificuldades em afirmar-se no Futebol Clube do Porto, aquele início foi para ele motivador, altamente motivador. Ele teve ali uma época muito, muito, muito boa e muito alegre. A sensação que eu tenho é que ele deve ter gostado de estar em Braga. Há bocado falámos de plantéis, mas em matéria de jogador,
O que é que o Zé Nuno, o melhor jogador que o Zé Nuno encontrou em Braga nos seus tempos? O jogador mais importante da carreira que eu tive em Braga foi o Caroglá. O Caroglá era Eu já suspeitava, mas o ainda bem. Caroglá é aquilo que eu costumo dizer, o expoente dessa fase. Agora, se me pergunta qual foi o jogador mais bonito a jogar, mais elegante, com mais talento, o Edmilson, que chegou a Braga com 33 anos, Sei que é. mas que era um portento técnico, era fino a jogar, era um jogador diferente. Era um Aquele que jogador jogou no diferente. Nacional, no Marítimo e no Vitória. Sim, no Vitória, e depois Que marcava gols todos os dias. sim, Era e espetacular. um talento individual, uma qualidade técnica muito, muito, muito boa e era um jogador diferente. Em termos de qualidade, era um jogador diferente. O Caroglá é um jogador mais importante. O Caroglá foi decisivo nos momentos mais difíceis do Braga. O Braga viveu momentos muito complicados. O Caroglá chega em 93, portanto chega no ano a seguir ao que eu vim, e depois faz 6 ou 7 épocas no Braga, mas com uma qualidade e com uma decisão e com uma importância fantástica. Eu não posso avaliar aquilo que se passou para trás porque não conheço. Se vamos falar com pessoas mais antigas em Braga, há jogadores Claro. marcantes Sim, na história do Sporting de Braga. Óbvio. Mas aquilo que eu vivi, mesmo olhando para os dias de hoje, e muitos jogadores importantes há lá à cabeça de todos, o Caroglá foi um jogador fabuloso e muito determinante naquilo que foi as nossas temporadas em Braga. E era o Essa que é a minha ele? perspectiva. Era um avançado, era um extremo, ele nunca foi um 9, era um jogador que jogava de fora para dentro, muito desequilibrador, muito rápido, um finalizador, um jogador humilde, de trabalho, que ajudava defensivamente. Nós às vezes dizíamos, porque ele já terminou com 35 ou 36, a gente dizia, velho, fica aí que a gente cá atrás resolve. Claro. Porque era efetivamente um jogador que merecia essas palavras, ou seja, ele decidia mesmo, mas não se privava de ajudar, ou seja, ele ajudava também. Às vezes éramos nós próprios que vamos poupar o velho porque ele é que nos vai dar o leitinho, como se costumava dizer na gíria. E era por isso é que eu digo, o Caroglá é um jogador muito, muito importante, o jogador mais elegante, claramente o Edmilson na minha perspectiva. O Zé jogou sempre no 1º de Maio, nunca jogou Sim, neste novo sim, estádio. não, E que não. tal a atmosfera no 1º de Maio? A atmosfera do 1º de Maio era diferente. Eu não sou daqueles que digo que era melhor do que é este. Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Eu acho que o estádio 1º de Maio, se tivesse sido recuperado para ser o estádio do Euro 2004, o Braga hoje teria muito mais gente do que tem. Porque não tinha perdido os que perdeu ao ir para o Municipal, em termos de adeptos, e teria ganho aqueles que ganhou. Claro. Ou seja, hoje o Braga teria muito mais gente num contexto. Vamos comparar com outros. O Porto fez um estádio novo no mesmo local, praticamente. O Sporting, exatamente a mesma coisa. O Benfica, exatamente a mesma coisa. O Vitória, exatamente a mesma coisa. Ou seja, o Braga mudou, e veja-se o que aconteceu ao Beira-Mar, veja-se o que aconteceu. No Algarve não serve muito de exemplo, porque também não era propriamente um estádio nem do Forense nem do Portimonense, mas era um caso diferente. Sim. Mas veja-se o que aconteceu ao Beira-Mar, aquela realidade do Mário Duarte, ao mudar o estádio para fora da cidade, para muito longe, perdeu-se muita coisa. O Braga não perdeu isso tudo, porquê? Porque tem muito melhor equipa, muito melhores resultados, muitas coisas boas em termos de futebol que não tinha na época do 1º de Maio. Agora, com tudo aquilo que o Braga ganhou em termos esportivos, não ter acompanhado em termos de massa humana, eu interpreto isto como uma mudança que nunca foi muito bem conseguida para o Municipal. Claro. Porque a rotina do 1º de Maio era fantástica. Aquela cidade, do dia de jogo, aquela cidade, via-se movimento naquela cidade. Não é? As pessoas iam a pé para o estádio, as pessoas estavam na cidade e iam para o 1º de Maio de uma forma natural. Isso perdeu-se um bocado. Hoje, passados 20 anos, parece-me uma heresia ainda pensar assim, mas é a sensação que eu fico. Se o Braga existisse, ou tivesse continuado a existir no 1º de Maio, o crescimento que teve em termos esportivos iria ter inevitavelmente em termos associativos, em termos de massa adepta. É a minha sensação. Nunca vou ter essa resposta, se era assim ou se não era, porque não aconteceu e não há como contrapor este sentir. Agora, uma equipa que cresceu desportivamente aquilo que o Braga cresceu,
custa-me ver o estádio com 8.000, 9.000 pessoas. Sim, eu percebo isso. Custa-me. Claro. Não consigo ligar as duas coisas. Já lá estive em dias de jogo, até de jogos em que é bar aberto, não é? Para os adeptos, e percebo que há uma grande diferença, é aquilo que diz mesmo. Devia ter sido muito mais bem acompanhado. Eu não posso precisar a época, mas há um ano que o presidente na altura, João Gomes Oliveira, faz um jogo à porta aberta no 1º de Maio com o Rio Ave, na altura do Natal, ali perto no mês de dezembro, uma coisa assim. Tempo de chuva, bar aberto, ou seja, porta aberta, não é? Como jogo sem bilheteira, portanto sem bilhete, e o estádio estava praticamente cheio no 1º de Maio. Praticamente cheio no 1º de Maio. Ia chover com o Rio Ave, que na altura era o último. Rio Ave Carlos Brito, que depois se acaba por salvar no final da temporada, mas quando veio a Braga era um condenado à descida já, e acaba por não descer. Mas naquele jogo, com o último classificado, o estádio de 1º de Maio estava praticamente cheio num dia de chuva. Ou seja, não havia cobertura, era mesmo chuva. Sim. Era chuva para nem todos, mais, era chuvinha para todos, nem mais. e o estádio estava cheio. Portanto, esta é uma dificuldade. Dizem-me assim, o Municipal tem 30.000 lugares, o 1º de Maio chegou a ter 40.000 pessoas dentro. Sim. Não foi o caso desse dia, mas chegou a ter 40.000 dentro. Hoje não teria, porque com cadeiras isso iria para 20.000 ou menos. Sim. Mas chegou a ter 40.000 lá dentro. E, portanto, o estádio 1º de Maio esteve cheio num jogo com o último. Por isso eu acho que é aquilo que eu digo, não posso ter essa certeza porque é difícil tê-la, porque não há como contrapor argumentos, mas o Braga de hoje, num contexto de continuidade no 1º de Maio, eu penso que teria uma massa adepta muito mais presente e com muito mais gente diariamente, ou melhor, semanalmente no estádio. Claro. O Zé Nuno marcou alguns golos na carreira. Como é que era? A maioria dos seus golos era como? Era bola parada? Não, era situações de transição, muitas delas, onde aparecia vindo. Eu normalmente a jogar como lateral teria muito mais para servir do que propriamente para concretizar. Agora alguns fiz, aparecia lá, umas vezes ia na envolvência da jogada e ia conseguir surgir. Fiz um que recordo com naturalidade, porque fazer gols de cabeça não é muito próprio, ainda por cima fazê-lo ao Pradome, ainda mais ainda, no 1º de Maio, ainda mais ainda, portanto são coisas que a memória, nesses tais poucos golos que existem, ele aconteceu, mas pronto, fiz os poucos golos que fiz, lembro-me de ter feito um golo ao Vítor no Estádio das Antas, lembro-me de ter feito no Bessa ao William, lembro-me de ter feito ao Benfica também, na altura com acho que era o Bossi, o guarda-redes do Benfica, que nós ganhamos 3-2, acho que foi no 1º de Maio. Fiz esse a Prodome, fiz um gol ao Marítimo. Não foram muitos, é verdade, mas também como lateral não era propriamente uma função, digamos assim. Sim, mas Bahia e Pradome não está mal, não é? Sim, são golos poucos, mas bons. E ser o Vítor foi um colega e amigo na altura do futebol, e hoje sempre que estou com ele é com gosto que estou com ele. O Vítor é um guarda-redes de enormíssima, foi um guarda-redes de enormíssima qualidade e uma pessoa de quem eu gosto, e portanto Mas já agora, o que é que o distinguia dos outros como guarda-redes? Do Vítor? Sim, porque é que ele foi assim tão grande? O Vítor foi tão grande porque eu tenho uma tese que pode não ser real, mas eu acho que o Vítor só começou a fazer grandes voos e grandes defesas quando começou a perder qualidades em termos daquilo que era a sua parte física. Ou seja, o Vítor, antes de ter os problemas no joelho que teve em Barcelona, essas coisas todas, o Vítor não era um guarda-redes muito espetacular. Defendia porque ele estava sempre no sítio onde a bola vinha. Ele antecipava as coisas, ele tinha um jogo de pés no deslocamento que era uma coisa impressionante. Ele dificilmente teria que voar para uma bola porque ele já lá estava. E ele começa a perder essas faculdades, e é quando começa a fazer os grandes voos, as grandes defesas, se quisermos assim. Porque eu acho que o Vítor tinha um posicionamento na baliza e uma leitura do jogo inata, digamos assim. Aquilo estava com ele. Já há muitas histórias que se fala sobre o Vítor. Eu ainda há bocado estava a dizê-lo, ou seja, o Vítor
No meu segundo ano de júnior, o Vítor é meu colega no Futebol Clube do Porto como primeiro ano de júnior e era suplente do Best. O Vítor não foi um titular na formação do Futebol Clube do Porto. O Vítor nunca foi um titular indiscutível, a não ser no último ano de júnior. Raramente foi um jogador titular ao longo da sua formação. Primeiro porque em aspectos físicos O Best não era muito alto, não era? Também? Não. Era? O Best era Usava bigode só, pronto. O Best era Intimidava. um Bento. O Best era um Manuel Bento. Era Ok. um guarda-redes baixo, Ok. mas com uma elasticidade e com uma capacidade É. muito acima da média naquela altura. E lá está. Júnior, há quem diga que ele já tinha bigode desde os iniciados. Eu não posso Exato. precisar ou não, porque eu só fui colega dele nos 2 anos de Júnior do Futebol Clube do Porto. Mas já usava bigode no Júnior? Já. Isso era uma O raridade. O Best, curiosamente, ainda há pouco tempo li uma situação em relação a isso. O Best vem para o Futebol Clube do Porto em troca com o Paulinho Cascavel. É verdade. Paulinho Cascavel vai para o Vitória Sim. porque o Porto criou o Best. É verdade. Sim. E pronto, o Best é o guarda-redes titular nos 2 anos de Júnior, sendo o Vítor suplente no primeiro ano. Mas depois o Vítor é aquilo que se sabe. Claro. Né? O E já Vítor- agora o Zé jogou com o Paulinho Cascavel no Gil Vicente. Ou pelo menos cruzou-se lá. Sim. Não sei se jogou. Sim. O É. Paulinho vem para Barcelos com muita dificuldade. Porquê? Porque o Paulinho era um jogador finalizador e muitas vezes o Gil Vicente não jogava em ataque Pois, continuado claro. para servir um jogador das características do Paulinho. Claro. O Paulinho era um jogador tecnicamente muito evoluído, mas não era um jogador com grande capacidade para pressionar, para bolas rápidas. Era um jogador de estar lá, e se fosse servido convenientemente lá, ele fazia, porque vê-lo a finalizar nos treinos era uma coisa impressionante. Só que depois o problema é que nos jogos nós estávamos muitas Lá vezes atrás, muito atrás, pois. e para chegar lá não era tão fácil isso Claro. acontecer, e servi-lo e dar-lhe o jogo que ele precisava de ter, Claro. eventualmente. Porque há pontas de lança que não precisam tanto da equipa como outros. Porque, por exemplo, com o devido respeito, um Jardel a jogar num clube pequeno, se calhar tinha muito mais dificuldades porque a bola não Claro. chegava lá Sim. como chegava de Capucho e de Drolovic, não é? Constantemente. Depois, Jogou com o Drolovic no Gil Vicente? Não. não, eu saio para Braga quando o Drolovic Mas não vem para Barcelos. Confronto-me logo imediatamente, logo no meu primeiro ano. Pois era isso que eu ia perguntar. Primeiro ano de Gil Vicente, confronto-me logo com o Drolovic. E Mas então? o Drolovic foi, eu costumo dizer que foi o extremo esquerdo, digamos assim, com maior qualidade que eu me lembro. Eu acho que não cheguei a defrontar o Paulo Futre, mesmo quando ele volta para o Benfica. Eu acho que não cheguei a defrontar, não tenho uma memória muito, muito precisa em relação a isso. Foi difícil enfrentar João Pinto, João Vieira Pinto, foi difícil defrontar muitos jogadores. Agora, naquela posição específica, como um extremo, o Drolovic foi claramente o jogador mais diferenciado. O Drolovic tinha uma coisa, raramente utilizava o pé direito, mas não era preciso, porque ele com o esquerdo fazia tudo. Ele cruzava por dentro, ele cruzava por fora com o mesmo pé. Hoje nós dizemos leva a bola para o pior pé. A gente, se lhe desse do lado de dentro, ele com a sua trivela, claro, conseguia meter a bola. Era um jogador extremamente difícil, rápido, uma qualidade técnica acima da média, uma capacidade de definição muito boa. E o repertório dele era vasto ou era só uma finta, a mesma finta? Não é sempre a mesma finta. O problema é que depois ele, por exemplo, ele era dos poucos jogadores que com a bola parada ele conseguia fazer um cruzamento de trivela como se estivesse com bola corrida com a parte dentro do pé. Ou seja, tu tentaste tapar o lado que ele vai cruzar, tornava-se uma coisa algo difícil com ele. E depois a velocidade que ele conseguia imprimir com bola. Ou seja, ele se conseguisse embalar, se conseguisse sair da primeira situação com bola, depois era muito difícil de conseguir parar. E depois a definição que ele dava às coisas, que tornava ainda mais difícil a nossa tarefa, porque a fotografia ficávamos lá nós, não é? Era um jogador muito, muito difícil, muito bom, de muita qualidade, e tenho memórias de um jogador correto também para connosco. Ok. E em matéria de modelos de lateral direito, o que é que ao longo da sua carreira foi ganhando admiração por quem? Eu saio do Futebol Clube do Porto com uma referência importante naquilo que era o lateral direito, o capitão. O João Pinto. João Pinto era digamos, o protótipo da altura, não é? Trabalho, fisicamente muito forte, um jogador que vai e vem de forma constante. E eu costumava dizer, e costumo dizer na gíria, que correr nunca foi o meu problema.
Às vezes a bola é que atrapalhava um bocado. E, portanto, aquilo que eu costumo dizer é que esse protótipo do jogador eu tive-o no Futebol Clube do Porto, ou seja, aquela forma de percorrer aquele corredor para cima e para baixo foi algo que me inspirou para tentar fazer, e como fisicamente eu tinha essa disponibilidade, tentei sempre ser, mas de resto nunca tentei imitar ninguém, acho que não era por aí. É olhar muito para aquilo que era o futebol evoluiu muito, nós não tínhamos tanta informação como se tem hoje, mas obviamente que nos preocupávamos com aquilo que íamos ter pela frente semana após semana. Mas, a minha pergunta ainda bem que fala disso, do futebol é diferente, porque na altura não havia muitos jogos na televisão. Não. Portanto, os golos do Zé Nuno Azevedo eram vistos no Domingo Esportivo? Sim. E então o Zé Nuno esperava pelo Domingo Esportivo para ver como é que foi o golo. Para ver assim, um bocadinho disso, como adepto, nós temos muito essa noção do que era o futebol antigamente, ou seja, nós dávamos na televisão, entre aspas, 3 vezes ao ano, não é? Quando jogávamos em casa com os 3 grandes. Claro, yeah. Porque era aquilo que a RTP na altura transmitia, não é? Transmitia os jogos dos grandes e nem sempre. Sim. E, portanto, aquilo que hoje as pessoas veem do jogo à sexta, sábado, domingo, segunda, na altura havia um jogo ao sábado à noite e o resto jogava-se ao domingo, e praticamente. Agora, obviamente que o Domingo Esportivo era digamos, a casa, não é? Para se ver alguma coisa, ou para rever alguma coisa, porque mesmo em termos de vídeo que nos era fornecido, não tem nada a ver com nada. Pois, claro. Nada. Sim. Rigorosamente nada. Claro. Não havia os meios, não havia a capacidade para conseguir ter a informação que hoje tem, nem de perto nem de longe. Quer dizer, ainda bem que assim preocupavam-se com vocês mesmos, que também é importante e é saudável, não é? É verdade, e eu recordo isso com muita noção daquilo que hoje o futebol mudou. Um dos jogos que nós mais informação recebemos sobre o adversário foi frente ao Leixões, numa meia-final da taça que acabámos de perder no 1º de Maio com o Leixões da 2ª B. Sim. Foi dos jogos onde mais informação nós tivemos sobre o adversário, na minha carreira, que terminou em 2003. Sim. Já havia outros lados e outras equipas que já tinham outro tipo de trabalho. No Braga, naquela altura, até 2000, nós pouca informação tínhamos dos adversários, pouca informação era-nos transmitida, pouco vídeo, era uma coisa que não existia praticamente. Okay. Em relação aos adversários, muito menos. E nesse jogo em 2001, 2002, que perdemos a meia-final no 1º de Maio contra o Leixões, que jogava na 2ª B, treinado pelo Carlos Carvalhal, foi dos jogos que mais informação tivemos sobre os jogadores. Como jogava o A, o B, o C, em que posições, e qual era o pé dominante, qual era isto, cara. Mais, tudo, tínhamos essa informação toda. Perdemos. 3-1, não foi? 3-1 no 1º de Maio. Exatamente. O futebol é isto mesmo, ou seja, é verdade que é muito importante nós sabermos, é muito importante nós termos a noção mas nunca podemos esquecer uma coisa, que somos nós próprios. Claro, exatamente. Agora, eu como treinador também tenho que passar essa informação aos jogadores, eu tenho que dar todas as informações que eu puder saber. Agora, o que é que temos do lado lá para receber isso? Não é? Nós, se vamos só receber informação e não vamos pôr a nossa ao serviço, tudo vai ser difícil. Agora, por isso é que eu digo, era importante nós sabermos aquilo que tínhamos que fazer, era importante nós sabermos aquilo que poderíamos fazer, mas obviamente que não descarta a importância que é o conhecimento que hoje existe, muito, muito claro sobre grande parte daquilo que o adversário nos poderá fazer. Mas obviamente que se nós não tivermos qualidade para contrariar isso, não adianta muito saber essa informação. Falou-se dessa meia-final, mas o Braga, quando vai à final com o Porto, em 98, não é? Sim, maio de 98. Elimina quem na meia-final? Benfica, em casa. Esse é um dos maiores jogos da história, da minha história no Sporting Clube Braga. Dia de Carnaval. Espetáculo. E quando eu falei há pouco dos 40 mil dentro daquele estádio, eu não sei se nesse jogo estavam 40, se estavam 50, não faço a mínima ideia. Nunca vi, era mais ninguém.
rigorosamente mais ninguém dentro daquele estádio. Não cabia, entrou tudo o que podia, o que não podia, estava tudo dentro daquele estádio. Foi a maior enchente que eu vivi enquanto atleta do Sporting de Braga, num jogo fantástico. Uma terça-feira de Carnaval à tarde. Quanto é que foi? Ganhámos 2-1. Entramos a perder 1-0 com um golo de penalti do Panduru. E depois fizemos a remontada com 2 golos de Caroglã. Ai, pois. Inevitável. E fizemos. E é aí que eu. Esse é um dos jogos onde eu sinto que Braga mudou. Porque Braga foi sempre associado a um lado benfiquista, digamos assim, da cidade. Da cidade, eu diria mais do concelho, mais do que a cidade de Braga, tudo o que rodeia Braga, teve essa conotação de benfiquista. Eu nesse jogo senti um estádio que festejou fortemente o gol do Benfica, mas depois aquilo que nós vivemos a seguir, acho que é uma mudança. Eu costumo dizer, brincando com a situação, que houve 2/3 do estádio que festejaram sempre. 1/3 festejou só o gol do Benfica, 1/3 festejou só os gols do Braga e o outro terço festejou os 2 gols, porque aquilo eram os benfiquistas bracarenses benfiquistas que hoje mudaram. Que hoje Braga no estádio do Braga consegue ter bracarenses só Braga. E isso nem sempre era sentido quando eu cheguei a Braga. Eu senti essa diferença, eu senti essa mudança, e esse jogo é um dos que muda um bocadinho, na minha perspectiva, o pensar do bracarense em relação ao Braga. E isso é um dado importante e foi construído, por isso é que eu digo que eu vivi essa mudança com muitas dificuldades, mas que felizmente hoje, até pelos resultados positivos, que obviamente ajudam a angariar mais gente para a causa, digamos assim, mas obviamente que o Braga mudou para muito melhor, não tem nada a ver, é incomparável aquilo que hoje é o Braga com o que era o Braga em 2003, isso não há como desmentir. Em todos os aspectos, todos, não há nenhum aspecto que eu possa dizer que o Braga era melhor em 2003 do que é hoje, nenhum. Essa é uma realidade nua e crua que não há como esconder, nem há que ter a nostalgia de no meu tempo é que era bom, não. No meu tempo tinha coisas boas, mas que são coisas boas que se calhar continuam a existir, que eu não tenho conhecimento, que é aquilo que é o grupo, a convivência, essas coisas todas, o relacionamento, isso são tudo coisas muito boas. Agora tudo o resto, economicamente é um clube diferente, estruturalmente um clube diferente, desportivamente um clube diferente, tudo para melhor. Isso é inequívoco, não há outra forma de o dizer. O Braga qualificou-se para a final, e que tal foi jogar no Jamor? Para quem conhece a minha história no Sporting Clube de Braga, esse jogo está ligado, eu estou ligado a esse jogo de forma indelével, ou seja, eu estou lá, as pessoas que me recordam e que se lembram do Braga dessa final, lembram-se do Zé Nuno dar a bola ao Jardel para fazer o 2-1. Foi? Ou 2-0, aliás. Ok? Portanto, eu estou negativo. Não, estou tranquilo. Não me lembrava eu disso. convivo tranquilamente com isso. Eu vivo tranquilamente com isso, faz parte do futebol. E no momento é extraordinariamente difícil. Ok. Mas é extraordinariamente difícil o momento e o pós-jogo. Porque entre o momento e o fim do jogo, eu consegui ser eu mesmo. Ou seja, eu fui extremamente criticado na transmissão televisiva. Foi? Desde o momento em que faço aquele lance até quase ao fim do jogo, sem nunca reconhecerem a segunda parte que eu fiz. E isso marcou-me, porque eu hoje faço comentários e tenho que ter sempre esse dentro de mim. Eu critico os jogadores, eu posso criticar, se ontem tivesse feito o comentário, criticar o passe do António Silva, mas sei que eu fiz igual numa final da Taça. Foi mesmo igual? É um género de bola que há uma bola que nós tiramos, subimos no terreno, e o Futebol Clube do Porto depois tenta colocar a bola no lado esquerdo, ou seja, no Drolovic, uma bola longa. E eu, convencido que já está tudo baixo, vou jogar de cabeça para o Kim, que era o guarda-redes, só que passo e tranquilamente a regressar vinha o Sr. Jardel, que recebeu a bola e ironicamente mandou ao poste para fazer na recarga o golo, que a bola voltou a ir ter com ele para fazer o golo.
Mas isso faz parte do futebol. Ou seja, o erro de ontem, por exemplo, do António Silva, que é o mais vivo, estamos a fazer isto hoje Sim. no pós Benfica-Barcelona dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O erro do António Silva ontem faz parte do futebol. Nós não podemos errar. Nós não podemos, dentro do campo, não podemos errar. Mas erramos, porque se estamos lá, só quem lá está é que pode errar. Sim. E eu tenho a noção clara disso. Criticar, eu fui criticado e bem pelo ato, pelo momento. Isso eu tenho que o fazer. Agora, eu não posso é depois, se estivesse a fazer o comentário desse jogo, é crucificar o jogador pelo erro que teve. Isso eu não posso fazer porque eu já passei por isso. Sim. Eu não consigo crucificar um jogador por errar num determinado momento, num determinado lance. Agora, criticá-lo tem que o criticar, porque é um erro que nós não podemos cometer. Pois. Eu cometi-o no pior dia, no pior momento, cometi outros ao longo da carreira, como é óbvio, que senão não tinha jogado no Real Madrid, se não tivesse cometido erros, não era? Se fosse mais do que fui. Mas a realidade é que aquele erro estará sempre na minha carreira, sempre ligado ao meu trajeto, sempre. Eu tenho a noção clara disso, e é como eu te digo, o momento foi difícil. Aquilo que eu consegui até ao minuto 90 e qualquer coisa que durou o jogo, eu tenho muito orgulho na capacidade que tive de jogar aquela segunda parte e fazer o que fiz na segunda parte. Eu tenho muito, muito orgulho nisso. E depois o final foi duro. O final foi duro. Claro. Não é óbvio, perceber que aquele momento pode ter tirado uma taça, ou a possibilidade de disputar uma taça, não é? Claro. E depois mais do que encarar os adeptos, encarar os nossos, não é? Sim. Mais do que encarar os adeptos. Os adeptos faz parte, eles criticaram e faz parte do... Isso vale o que vale. Agora os nossos é que é mais difícil. E eu depois tenho que encará-los, não é? Sim, verdade. Esse é que é um lado difícil que as pessoas... É aquilo que eu digo, nós olhamos para o jogador de futebol como o infalível, o gajo que não falha, o atleta que não erra, o que faz tudo bem e que se não faz é isto, é aquilo e não sei o que mais. Só que quando acaba o jogo está ali aquele núcleo, o nosso, e esse é que sofre. Claro. Sim, claro. Quando assumiu, acabou a carreira e depois teve 2 anos como treinador. Júnior. O que é que apanhou dos Júniores do Braga? Apanhei se calhar uma das grandes gerações da altura, com pouquíssimas condições, é uma verdade, com pouquíssimas condições, porque o Braga na altura treinava no pelado e fazia jogos, parecia o Júnior do Porto. Passados 20 anos, ou 18 anos, parecia o Júnior do Porto. Nós treinávamos no pelado e jogávamos no relvado do Campo da Ponte, que era ao lado do 1º de Maio. Sei qual é. Nós treinávamos toda a semana no pelado e jogávamos na relva. Só que no primeiro ano que eu apanho uma equipa com 2 campeões da Europa de Sub-17, Bruno Gama e João Pedro. Apanho uma equipa com Cícero, com Éder Diego, que era um brasileiro que estava também lá. É uma equipa de grande qualidade e nós vamos à fase final. Vamos à fase final com o Porto, Benfica e Sporting nessa temporada. E pronto, e não somos felizes porque nos 2 primeiros jogos não contei nem com Bruno Gama nem com João Pedro. Os 2 campeões da Europa do futebol do Sporting de Braga não estavam disponíveis. O Gama tinha ido para o europeu de Sub-17, porque ele ainda era juvenil na altura, era um juvenil que jogava nos Júniors. Portanto, fez 2 europeus da mesma categoria. E eu acho que ele que estava ou no europeu, porque ele não participa nos 2 primeiros jogos porque estava nos juvenis, na seleção, e o João Pedro tinha-se lesionado no último ou no penúltimo jogo da segunda fase e não está disponível ainda ali no início da terceira fase. Mas mesmo assim nós fazemos uma fase final interessante. Podíamos ter outros números, ter outras realidades, mas o contexto era muito difícil, muito, muito difícil pelas condições em que nós trabalhávamos comparado com o Porto, que já tinha o Olival, com o Benfica, que não tinha Seixal, mas jogava em Odivelas e tinha muito provavelmente outras condições de treino em termos de campo, e tínhamos o Sporting com Alcochete já. Estamos a falar de um Sporting de João Moutinho, Varelas, Nanis e por aí fora.
Estamos a falar de um Porto com Vieirinha, Márcio Sousa, Ivanildos e por aí fora. Estamos a falar de um Benfica com Manuel Fernandes, com o miúdo que faleceu, o último jogo que faz é em Braga, o Baião. O Baião, o último jogo que faz é no Campo da Ponta em Braga. Ele faleceu depois, 2 ou 3 dias depois de ter jogado em Braga, no final de um treino. Mas eram equipas extremamente fortes e com outra capacidade que nós não tivemos em termos de trabalho ao longo da temporada. Mas batemos, nós fomos ao Olival e perdemos 3-1, mas sofremos o terceiro golo já nos descontos e com oportunidades de poder fazer o 2-2. Depois tivemos o jogo menos conseguido em casa com o Benfica, que perdemos 2-0, perdemos bem, não tivemos argumentos naquele dia, não foi o nosso dia. Depois vamos ao Alcochete e perdemos 1-0 com golo de Varela, também em Alcochete, mas aí a bater-nos com grande capacidade de poder jogar. E aí, a partir daí, estamos 3 jogos, 3 derrotas, aquilo parecia que estava sentenciado. Recebemos o Futebol do Porto e ganhamos. Vamos ao Benfica jogar, acho que era em Odivelas, o Benfica jogava em Odivelas, e estamos a 8 minutos do fim a ganhar 5-3. 5-3? E perdemos 6-3. 6-5, aliás. 6-5? Há coisas que não têm explicação. Como assim? 6-5? Há coisas que não têm explicação. Hoje olho para trás e percebo que há algumas coisas que eventualmente teria feito diferente naquele período, mas não tem explicação. O jogador que jogou com o número 10 fez 4 golos, que era o número do Baião. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Há coisas que não têm grande explicação, mas que aconteceu. Nós perdemos e o Benfica foi campeão nesse ano, jogando depois no Olival, enfim, sofrendo, mas ganhando o campeonato. E o Benfica foi campeão nesse ano, mas nós tínhamos uma grande equipa. Depois vencemos o Sporting, depois ganhamos ao Sporting no último jogo, mas um jogo já não contava, entre aspas, para nada. Foi um jogo de final da época. Sim, mas acabou em colgar o Braga. Nós fizemos 6 pontos, não posso precisar mas se fomos últimos ou se não fomos. Nós ganhamos 2 jogos em casa ao Porto e ao Sporting, e perdemos os outros 4. Agora, como é que ficou depois da classificação? Não, esse jogo é muito difícil de explicar. Estava muito má, muito virado ao contrário, porque há coisas que nós aprendemos ali. Eu depois olho para trás e percebo que há coisas que nós vemos fazer os outros e que nós temos que aprender com elas. E eu quando olho para a final de Sevilha do Futebol Clube Porto com o Celtic, eu vejo o Derlei a sair de maca com câimbras, e depois quem sai na equipa acho que é o Capucho para entrar o Marco Ferreira, e o Derlei não vai substituído. E o Derlei depois resolve o jogo. O que é que a gente tem que aprender com isto? Com gente que está lá em cima, como era na altura José Mourinho e como foi a equipa do Futebol Clube Porto, é que há jogadores que a gente não pode tirar do campo. Há jogadores que... Eu nesse jogo contra o Benfica eu tirei o Bruno Gama e tirei o João Pedro do jogo. Porque estavam mais desgastados, vinham de lesões e não sei o quê. Há jogadores que não podem sair do campo. Há jogadores que não podem sair. Depois de repente de os ter tirado, porque eles são os equilíbrios, são aqueles que estão lá, que fazem as coisas. E há momentos nos jogos que nós temos que olhar para isso. Não para o rendimento que o adepto está a ver, mas para aquilo que nós sentimos e aquilo que nós conhecemos dos jogadores e do que temos lá dentro. E isso, para quem estava a começar, foi uma aprendizagem que eu fui tendo, não é? E que naquela altura eu pensei logo naquilo. Veio-me à memória logo o Derlei de Sevilha. Espetáculo, muito bom. E isto são ideias que às vezes nós a comentar, nós muitas vezes estamos a comentar jogos e olhamos só para o lado do rendimento. Nós estamos a comentar, tirou o Manel, e porquê é que não tirou o António, que não apareceu ao jogo? Mas o treinador sabe porque é que o António lá fica dentro e tirou o Manel. Sim. E às vezes nós a comentar só vemos a fotografia, não vemos o real, aquilo que é o sentir. Há jogadores que os treinadores não abdicam. Nós ouvimos falar o Ruben Amorim do Pedro Gonçalves, era um bocado isso, não é? Ele é o jogador, não é? Ele está lá. Verdade. Não é? E há jogadores que com o Mourinho é igual, há jogadores que com todos os treinadores têm os seus jogadores. E esses jogadores
para o comentador e para aqueles que estão a ver o jogo não é a mesma coisa que é Claro. para o treinador. E Sim, isso sim, é claramente uma mensagem que eu retirei naquele dia e que hoje transporto muitas vezes em alguns comentários que faço. Há jogadores que eu perceberei eventualmente que para ficarem lá dentro, das duas uma, ou o treinador não vê mesmo o mesmo jogo que eu, ou então o treinador tem uma confiança em determinados jogadores que não abdica deles e não abdica de os tirar. Vimos isso muitas vezes com Sérgio Conceição no Porto, com os Taremis desta vida, que toda a gente dizia que estava mal e jogava sempre. Não é? Vê-se em muitas situações e depois nós temos que perceber o porquê disso. Claro. E às vezes não custa-nos a perceber, porque nós temos a nossa visão e pensamos que nós é que o sabemos, não é? E dizemos às vezes as coisas e depois vimos a constatar que estamos errados, mas é nosso ver. E eu uma coisa que faço a comentar na Renascença é eu falo aquilo que eu penso, não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Claro. Isso é inevitável e, portanto, às vezes poderei cometer esse erro, que é estar a pensar que determinado jogador não deveria estar porque não está a ter rendimento, mas não olhar para o outro lado, que é o lado do treinador, aquele que conhece o jogador, sabe o que ele ainda pode dar, sabe o que ele ainda pode fazer e sabe a importância que é tê-lo dentro do campo. Isso, obviamente, que só os treinadores é que os conhecem. Verdade, verdade. Obrigado, Zé Nuno. Senhoras e senhores, Zé Nuno Azevedo, muito obrigado por tudo, foi espetacular, uma grande viagem. Já sabe, Jogo de Palavra, siga-nos rr.pt, YouTube, Spotify e há mais plataformas que eu desconheço. Mas pronto, Zé Nuno, obrigado por tudo. O prazer é meu.